Viva Cultura FEPAC 2020. Estamos no Teatro Municipal Celina Lourdes Alves Neves. E vamos contar um pouco da sua história. Uma história que começou mais ou menos em 1954. Mas vamos voltar um pouquinho da história. Dona Celina, ou a professora Celina, ou para simplificar, minha mãe. Ela nasceu em Taquaritinga, dia 6 de abril de 1920. Filha de Antônio Alves Filho e Carminda Ribeiro Alves. Minha avó era portuguesa, chegou de Portugal 10 anos antes de se casar com o meu avô. O meu avô nasceu em Ribeirão Preto. Minha avó, de origem muito humilde, foi empregada doméstica na casa de Carlos Lacerda, um político famoso até a década de 60. Minha mãe nasceu em 6 de abril, em Taquaritinga, aqui no estado de São Paulo. Minha mãe praticamente fez o antigo grupo escolar primário. Ela fez com muitas dificuldades, porque o meu avô, de maneira geral, ele era realmente, para a época, hoje seria, quem sabe até contestado, mas ele era o provedor da casa, o homem da casa, o macho da casa. E a minha avó era a serviçal. Quer dizer, as mulheres, na década de 20, de 30, não ocupavam um lugar de destaque. E a minha mãe, automaticamente, era filha única e seguiu uma educação que o meu avô deu a ela. Então, na cabeça do meu avô, vamos deixar bem claro, Antônio Alves Filho foi jornalista do Correio da Noroeste, da Folha do Povo. Então, meu avô era uma pessoa, seria errado da minha parte colocar como intelectual, mas era muito inteligente. Só que a criação dele, vinda do meu bisavô, era uma criação machista. Era uma criação do homem provedor. A minha avó, como filha de portugueses, neta de portugueses, era automaticamente a pessoa que exercia correspondia às ordens dele e era dona da casa. Cozinhava muito bem, a casa sempre limpa. Essa era a vida dela. E a minha mãe cresceu nisso. Quando terminou o primário, o meu avô não quis que ela continuasse. Ela terminou o primário, ponto final. Aprendeu a ler lendo livros que a minha avó emprestava, ou que a minha avó trazia, ou uma tia do meu avô trazia de Araraquara para Avaí. Ela morava em Avaí nesse momento. Então, essa foi a infância da minha mãe. O meu avô, ele era jornalista, ele era político,
fazia muita política e automaticamente a minha mãe conviveu nesse momento. Conviveu com tudo isso, com os pontos positivos e negativos. Vamos colocar até 1930, até a Revolução de 30, que eles estavam em Havaí. Minha mãe, como filha única, ela observou tudo isso. Ela entendeu tudo isso, mesmo sendo nova. Ela entendia esse processo todo. Daí que eu coloco a minha mãe, só vou colocar um adendo a mais. A minha mãe foi autodidata. A minha mãe não teve colégio, ginásio. A minha mãe não se formou numa faculdade. A minha mãe não se formou num curso superior. Não, a minha mãe teve o primário. Teve muita leitura. Leu muito. A hora que ela escreveu as peças, é a cabeça dela que funcionava. Então eu não estou colocando isso a mais ou a menos, não. Minha mãe é isso. Quer dizer, então praticamente, quando chega a 30, a Revolução Paulista, Getúlio Vargas ganha essa revolução, o meu avô teve que sair às pressas de Havaí. Por uma série de motivos, que não vem ao caso agora, mas uma série de motivos. E ele veio para Bauru e veio morar na antiga rua Val de Palmas. Vai para a Folha do Povo, vai para o Correio Noroeste e começa aí a vida profissional. O meu avô também trabalhava na Estrada de Ferro Noroeste do Brasil. E aí começa a vida do meu avô como jornalista. E seria o velho jornalista do bico de pena. Ele pegava as notícias, colocava isso no bico da pena e levava isso para o jornal, para o Correio Noroeste, para a Folha do Povo, lá do seu Paulino Rafael, lá do Oswaldo Gaspar. E aí o que ele fazia durante 3, 4 meses? Ele saía de Bauru, deixava minha mãe e a minha avó, e ia até Ponta Porã, Corumbá, ia buscar notícias. Ele era o jornalista de buscar notícias. Ele era um jornalista, não vou colocar que ele era um jornalista investigativo, que basicamente não existia essa colocação. Mas ele ia saber o que o prefeito de Havaí, o que o prefeito de Lins, o que o prefeito de Araçatuba, o que o prefeito de Campo Grande tinha feito. E ele anotava tudo. E vinha para Bauru, depois de 1 mês, 2 meses, ele vinha para Bauru, passava isso no papel, timbrado do Folha do Povo, Correio Noroeste, entregava para o editor, o Oswaldo Gaspar, e era publicado no jornal uma notícia de Campo Grande, de Corumbá, de Araçatuba. As notícias às vezes vencidas, sim. As notícias às vezes vencidas, mas era publicado no jornal. E a minha mãe acompanhou tudo isso. A minha mãe acompanhou essa evolução também. Evolução do próprio jornal, que um dos sonhos da minha mãe era ser jornalista. Prova é que ela escrevia para o Correio, escrevia para a Folha do Povo. Durante muitos anos,
escreveu Bom Dia Bauru no Jornal da Cidade. Antes de falecer, um dia antes de falecer, o Jornal da Cidade publicou um Bom Dia Bauru da Dona Celina. Quer dizer, ela era muito vidrada no jornalismo. Ela era muito vidrada naquilo que ela gostava de fazer. Então ela veio para Bauru com a minha avó, foram morar na rua de Val de Palmas, minha mãe crescendo, minha mãe vendo o meu avô político, a minha mãe vendo o meu avô sendo perseguido, porque o meu avô, ele não gostava muito. Pode ser que eu esteja me precipitando ao colocar isso. A minha mãe era getulista. A minha mãe chorou demais no dia 24 de agosto, suicídio do Vargas. A minha mãe fechava com o Vargas. O meu avô já era uma pessoa mais universal. Ele pensava nos pobres, ele pensava nos humildes. Nunca foi candidato a nada. Não gostava disso. Ele gostava de ajudar. Ele gostava de saber que fulano está bem, de cicrano foi ajudado. Isso eu lembro, quando criança, ele pedia para os deputados ajudar determinada pessoa. E a minha mãe cresceu nisso. Então, meu avô, ele ele foi para o Partido Comunista. Falar isso no Brasil nesse momento é um perigo. O meu avô era comunista. O meu avô foi preso 12 vezes, preso político. Preso político, que é diferente do preso normal. E a minha mãe entendeu, como a minha avó também entendeu, a prisão, ou entendiam a prisão do meu avô. Foi sempre nesse sentido. Então, ela foi marcada, né, a adolescência da minha mãe. A evolução da minha mãe foi marcada por isso. Uma pessoa também política. Uma pessoa que via o meu avô trabalhando nisso. E o meu avô marcou muito a cidade. Não por aparecer, porque não era feitio dele, mas as pessoas lembram muito bem dele, Antônio Alves Filho, que não tem nada a ver com a rua Antônio Alves aqui em Bauru. Ele é da família lá de Ribeirão Preto. Então, meu avô foi uma pessoa, vamos usar um termo hoje, cabeça, muito inteligente. Escrevia muito bem. E esse contato com o presídio político, ele conheceu o Sérgio Buarque de Holanda, um dos maiores historiadores desse país. Ele conheceu o Caio Prado Júnior, um dos maiores historiadores desse país, que tiveram preso no presídio Maria Zélia. Então, foi uma vida humilde, mas uma vida de muita cabeça, de muita leitura. Dona Celina sabia muito das coisas. Quando ela casou, meu pai era simples. Meu pai é uma pessoa muito humilde. Meu pai era alfaiate. E era um bom alfaiate. Segundo o seu Almeida, que era o grande alfaiate de Bauru, meu pai era considerado um dos grandes alfaiates da cidade,
porque ele sabia muito bem fazer ombro. E o alfaiate, bom, sabe fazer ombro, que é muito difícil. Meu pai sabia fazer. Aprendeu com o senhor Almeida. Minha mãe, dona de casa, meu pai alfaiate, com dificuldades, claro, grandes, para trazer o pão de cada dia, claro. Meu pai teve um problema sério do coração. Meu pai faleceu quase que rapidamente. E a minha mãe ficou sozinha. Eu, meu irmão e a minha irmã. Os três. Eu tinha 5 anos, meu irmão 4, Carlos Alberto, e a minha irmã 2, Celina Elizabeth. Minha mãe ficou sozinha, desamparada. Qual a ideia dela? Como que eu vou amparar os filhos? Eu vou abrir uma escola de datilografia. Ela tinha feito datilografia na escola Hamilton, a primeira escola de Bauru, com o seu Maurício, o professor Maurício. Ela aprendeu datilografia. Ela conseguiu, nesse interim, ela conseguiu comprar uma máquina. Nesse interim, o meu avô e a minha avó falaram para minha mãe levar nós, 3 irmãos, para a casa deles. Aonde isso? Minha mãe morava na Gerson França, 1043, aonde ela abriu a Escola Progresso, e o meu avô morava na Gerson França, 666. Então, ela abriu a escola, nós fomos para Gerson França, 666, e ela começou a trabalhar com uma máquina na Gerson França 1043. Ali começou a aparecer uma possível ajuda para o meu avô, que já era aposentado, mas trabalhava no jornal. Ela começou a ter alunos na famosa Escola Progresso, que aí marca bem a questão da Escola Progresso da Dona Celina. Não foi uma escola normal. Posso colocar isso com a maior tranquilidade, sem maiores ou melhores observações ou não observações. A Escola Progresso marcou um momento. Ela começa com uma máquina e ela começa a crescer na escola. E o que a escola mudou tanto? A escola era datilografia, taquigrafia, caligrafia, cultura geral, já cultura geral. E 4 anos depois tinha Esperanto, a língua universal. Então, essa é a Dona Celina da Escola Progresso. Na Escola Progresso, que esse é eu acho que é o ponto vital da existência da minha mãe. O sonho dela era fazer um palco de teatro dentro da Escola Progresso. E ela fez um palco de teatro dentro da Escola Progresso. Ela montou Dona História, que é a peça que ela escreveu, dentro do palco na Escola Progresso. Então, e aí entra um aspecto importante. Ela gostava do teatro. Não, ela nunca tinha visto teatro, mas ela gostava. Ela lia, ela aprendia lendo. E tinha um recuo
na sala da Escola Progresso e ela fez um palco. E apresentou ali várias peças. Na parte da frente funcionava a escola. Um detalhe muito importante, já que a gente está vivendo uma comemoração dos 20 anos, já que nós estamos vivendo uma comemoração dos 80 anos do Pelé, e a minha mãe tinha um apreço muito grande pelo Pelé, porque ele foi aluno dela. Ele foi aluno de datilografia, tanto ele, como o Zoca, como a irmã dele. Só que o Pelé não terminou, claro, por razões óbvias. E a minha mãe cruza com o Pelé ao longo da vida, 1964, 65, cruza com o Pelé em São Carlos. Minha mãe estava lá disputando um festival nacional de teatro. Veja bem, Festival Nacional de Teatro. Então a minha mãe tem... o teatro para ela foi fundamental, o teatro e a escola. Então isso é o ponto importante, né, que a gente sempre gosta de passar. Essa oportunidade que eu estou tendo é uma oportunidade única para as pessoas que não conhecem a Dona Celina, ou que não conheceram, ou que gostariam de conhecê-la. Tem exatamente essa grandiosidade de ser mestra, de ser professora e de ser diretora de teatro. E o mais interessante nisso tudo, dentro de um palco, teatro para ela era clássico, era Gil Vicente, era Lope da Veiga, o teatro era clássico para ela. Não que ela fugisse, e quem sou eu para colocar isso, mas ela não caminhou para o teatro, que eu particularmente sempre fiz durante 50 anos, que foi o teatro político. Então a minha mãe, teatro, escola, escola, teatro, ela abriu ainda mais o seu leque de ações. Ela ajudava muitas pessoas com bolsas de estudo na Escola Progresso. Ela queria ajudar as pessoas e ela ajudava. Ajudava para valer. O curso demorava 3 meses, 6 meses, 1 ano, ela ajudava. Ela queria que o aluno dela tivesse um arco maior de conhecimento. Daí conhecimentos gerais, que seria hoje, século XXI, atualidades. Então ela falava lá atrás. E aí o que ela faz? Dentro da Escola Progresso. Ela monta o primeiro grupo teatral de Bauru. Minto. O primeiro grupo teatral de Bauru foi do SESI, do Ricardo Landi. Ela foi o segundo grupo, Grupo Teatral Gil Vicente. Esse grupo teatral, o que ganhou de prêmios, o que colocou Bauru no foco. Minha mãe foi a primeira diretora mulher no interior de São Paulo. O Paulo Betti, depois que ela faleceu, era muito amigo dela, ele mandou uma carta para o Jornal da Cidade. O Carlos Pinto, que é um dos precursores do teatro no estado de São Paulo, mandou uma carta para o Jornal da Cidade, colocando exatamente a importância da tia Celina no teatro do interior, a importância da tia Celina no teatro em Bauru. E ela não abdicou disso. Ela continuou fazendo teatro. Ela continuou
apresentando teatro. Tiago e Thalita, netos dela, cansaram de ver a Dona Celina apresentar Camões, Gil Vicente, dentro do teatro, no Dante Alighieri, no Automóvel Clube. Aonde tivesse um espaço vazio, a Dona Celina estava lá, apresentando um espetáculo para 5 pessoas, para 20 pessoas, não importa. Para 80 pessoas, não importa. Ela queria que as pessoas fossem assistir Camões, fossem assistir Gil Vicente, fossem ver o trabalho dos seus atores. E eram trabalhos muito bons, muito bons. E aí entra, sempre vem uma pergunta, mas quem ensinava? Era ela. Ela. Ah, mas ela tinha faculdade? Não, nem existia faculdade. Não tinha curso de teatro no Brasil. A Escola de Arte Dramática veio depois. A USP veio depois. Mas ela queria buscar a perfeição. A música do Gil. A perfeição é uma meta. Ela queria que seu ator falasse bem, pronunciasse muito bem as palavras, não enrolasse, falasse com sonoridade. Isso era básico para ela. Quer dizer, o ator tinha que ser o ator. Daí que alguns atores dela ganharam prêmios no estado de São Paulo. Ganharam prêmios no Sesc em São Paulo. Por quê? Porque ela queria esse aperfeiçoamento. Percebam, quer dizer, esse é o lado importante. Daí que eu falo do autodidatismo. Esse é o lado importante. A Dona Celina nunca frequentou um curso de teatro, nunca frequentou uma faculdade, nunca frequentou um curso aberto. Leitura dela. Ela nunca teve um curso de preparação de atores. Ela basicamente preparou os seus atores. Ela teve a ideia de montar um grupo na Luso Brasileira, que era um grupo exatamente de folclore. Ela montou. Então ela deixou isso para a cidade. Ela enfatizou muito bem isso. Ela tinha um lema chamado "Eduquem-se os meninos e não será preciso castigar os homens". Ela levou até a morte isso, que era muito importante para ela. Minha mãe, Dona Celina, ela tem o lado pitoresco, né? Uma preocupação muito grande, claro, com os filhos. Um determinado dia, uns 6 meses antes de falecer, ela já estava bem doente. Conversando com ela, ela falou para mim o seguinte: Paulo, eu pedi o seu mapa astral para o João Bidu. Eu falei, mãe, não existe isso. Eu pedi para o João, Paulo. Ele é o bambambam, ele é o melhor. Eu falei, mas para que você vai pedir para o João o mapa astral se eu já passei desse momento, mãe? Não, eu quero saber tudo daqui para frente. Olha só, tudo daqui para frente. Não é que a minha mãe pediu para o João Bidu, meu grande amigo João Carlos de Almeida, fazer meu mapa astral, já com 50 e poucos anos. O João, com toda a boa vontade que lhe é peculiar, o João fez esse mapa astral. Estou chegando em casa para visitar minha mãe.
ela falou, eu tinha esquecido desse detalhe. E ela falou, Paulo, uma surpresa. Ela estava doente. Falei, surpresa, mãe. Seu mapa astral está aqui. Eu falei, não acredito. O mapa astral do João Bidu foi me entregue 3, 4 meses antes da minha mãe falecer. Então eu guardo esse mapa astral, primeiro com muita responsabilidade, segundo, aí eu leio, sempre estou lendo, falei, será que esses últimos anos de vida vai mudar alguma coisa? O que pode acontecer? Essa é uma curiosidade. Uma outra curiosidade foi quando ela foi disputar o Festival Nacional de Teatro em São Carlos, que a festa do clima, São Carlos tem um clima muito bom, tem uma festa específica, que é a festa do clima. Minha mãe levou no seu elenco 45 pessoas. Era inimaginável uma diretora levar 45 atores para montar uma peça que era a Revolução de Minas Gerais. Eu questionei ela, disso eu lembro bem. Vai levar 45? Não tem importância. Foram de trem, 45 pessoas. Até hoje, nos anais do Teatro Amador de São Paulo, está lá marcado, elenco, 45 pessoas, direção, Celina Lourdes Alves Neves. Está marcado isso. Então, esses são pontos que são muito, muito interessantes, né? Memoráveis, né? De uma pessoa que começou com uma máquina, de uma pessoa que trabalhou a vida inteira, de uma pessoa que procurou fazer o melhor possível, tenham certeza disso. Ela foi coordenadora do Mobral, mas ela foi professora de datilografia da Polícia Mirim de Bauru. Quer dizer, 2 opostos. Ela foi fazer isso, ela foi trabalhar com a criança, com o guarda mirim que Bauru tinha. Ela foi trabalhar exatamente com os opostos. Ah, foi de caso pensado? Jamais. Estava no interior dela. Na certa, estava no interior do pai dela, do Antônio Alves Filho. Na certa, era isso que ela queria passar. Eu acho que é essa colocação que a dona Celina queria exatamente passar para a cidade. Então, tanto eu, como Carlos, como Celina Elizabeth, como Tiago, como Thalita, a gente se sente muito honrado por ter convivido com ela, pelo aprendizado que ela nos fez passou, deixou isso enraizado. Isso é muito bom, né? No momento que a gente vive, de esquecer valores. No momento que a gente vive, de não valorizar o professor, de não valorizar o passado, de não valorizar praticamente nada. Parece que o país perdeu a memória. Então, quando eu coloco da minha mãe, eu fico rejuvenescido exatamente por isso, porque ela deixou isso para nós. Ela deixou isso para mim. E é isso que eu estou passando para vocês. É essa lição, é esse momento, é essa oportunidade
para mim passar? Se vocês tiveram a gentileza em me ouvir, agradeço. Eu sou Paulo Neves, filho de Celina Lourdes Alves Neves.